Vamos lá, então, para finalizar o dia de hoje, eu apresento o painel 5 com o tema Caso de Sucesso, apresentando o subtema que é da ideia à prateleira. Bioplásticos e impressão digital criam um novo conceito em embalagens flexíveis. Para isso, eu convido ao palco a senhora Aline Sugano, gestora da ESG Baxter Zaraplast. Só apresentando-a, a Aline é gestora de ESG na Baxter Zaraplast, é engenheira de materiais pela Universidade Federal de São Carlos, com 15 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento para inovação sustentável em setores industriais. Ela é doutora em nanociências e materiais avançados pela Universidade Federal do ABC e possui MBA em ESG pelo IBMEC. Bem-vinda, Alina. Boa apresentação para você. Vou tentar por aqui, vou ver como fica. Olá, gente, boa tarde. Tá ótimo. Agora, depois do lanchinho e no fim do dia, é difícil, né? Eu estou muito feliz por estar aqui hoje e eu estava até pensando, né, no tema bioplásticos, até um garoto da UFSCar falou e eu lembrei, né, que a minha primeira iniciação científica, quase 25 anos atrás, foi com bioplásticos. Trabalhei com o Júlio, trazendo soluções, né, para o PLA, PBAT, reforçando com fibras naturais e depois fazendo teste de biodegradação em aquário. E também lembrei, quando eu estava para me formar, a Braskem estava lançando o PE Verde. E agora é interessante, né, ver essa discussão cada vez mais forte. E hoje, com tantos produtos, né, em prateleiras, a gente vê muitos produtos compostáveis, produtos também com a marca I'm Green. Então, é bem interessante isso. Hoje eu vou falar um pouco sobre as soluções sustentáveis falando em bioplásticos e como a impressão digital pode trazer soluções viáveis para esses produtos. Eu gosto de pensar, né, quando eu falo em sustentabilidade, quando eu começo um projeto de sustentabilidade, o que você confiaria numa informação de sustentabilidade? O que seria interessante falar quando eu falo de um produto sustentável? E eu entendo que ao longo desses anos eu escuto muito falando da transparência dos dados. Transparência dos dados na segurança do que embala os produtos e também em informação. Então, é isso que é muito importante para falar sobre sustentabilidade. E para começar um pouco dessa conversa, eu trouxe uma pesquisa que fala sobre a percepção do consumidor, porque a gente tem que pensar, o consumidor, ele busca a sustentabilidade? Então, quero trazer um pouco, então, o começo da conversa, né? Essa pesquisa é uma pesquisa do Instituto Acatu, que foi lançada em 2023, envolvendo 31 países e com quase 30 mil entrevistados. E aqui tem a média global das respostas, né? E também o resultado do Brasil. E quando esses consumidores foram perguntados se eles se interessavam em compra de produtos sustentáveis, a média global dizia que 91% se interessava nesses produtos, e aqui no Brasil ainda esse número é maior. 98% das pessoas querem produtos sustentáveis. E quando eles foram perguntados aonde essas informações de produtos sustentáveis deveriam vir, a maioria falou que na embalagem do produto. Então, é uma demanda de sustentabilidade e eles gostariam que as informações estivessem na própria embalagem. E aí eu falo um pouco sobre a função da embalagem, né? A embalagem, além dela trazer segurança alimentar, porque ela tem que ser capaz de transportar aquele produto até a casa do consumidor, ela também é importante para proteger durante o transporte, trazer informações daquele produto, né, nutricionais desse produto, e ela também é importante para trazer um impacto positivo. Hoje a embalagem não é só para transportar ou comunicar, ela também tem a função de trazer um impacto positivo e trazer uma história contra isso.
E nessa mesma pesquisa foram perguntados qual que era o grau de confiança nas informações que as marcas traziam para eles. A categoria, foi perguntada categoria por categoria. A categoria que teve um resultado mais positivo foi de alimentos e bebidas embaladas, sendo que só 38% falaram que confiavam no que estava escrito nessa embalagem, falando do produto. Eu acho esse índice ainda muito baixo. Quer dizer, com os consumidores, embora tenha uma demanda de sustentabilidade, querem isso para suas vidas. A pesquisa foi além, falou quais eram os hábitos de vida e o que buscavam sustentabilidade. Elas procuram, mas não confiam no que as marcas falam. E eu acho bacana falar isso nesse evento aqui, que mistura a academia e a indústria. Porque eu entendo que a sociedade quer, a gente tem que trazer essa informação da melhor forma possível e da forma mais correta. E aqui, né, especificamente, por que os bioplásticos? Eu acredito que já foi falado sobre o gráfico de quadrantes dos bioplásticos. E então eu vou falar um pouco dos bioplásticos quando eu falo da fonte, da base biológica dela, da fonte renovável, como por exemplo o PE verde, né? Que eu tenho, na própria produção, tem a captura do CO2 e eu tenho uma redução da pegada de carbono e da redução dos gases de efeito estufa. Quando eu estou falando da biodegradação, de bioplásticos biodegradáveis, eu tenho uma redução, um ganho de redução de resíduos sólidos. Eu tenho a biodegradação rápida, né, testada por normas de até 180 dias e segura, que não vou gerar nenhuma toxicidade quando esse produto for totalmente consumido. Inclusive, na norma, para ela ter o selo de biodegradável, ela vai ter que gerar uma vida naquele composto resultante do teste de biodegradação, na mesma taxa que o composto que não foi usado para o teste de biodegradação que gerou vida. Então, tem uma segurança. É bom falar isso porque muitas marcas perguntam qual que é a segurança de usar o biodegradável. Está testado por norma, é seguro. E se eu estou falando de um produto de fonte renovável e também biodegradável, eu tenho uma circularidade ambiental, que ele veio da terra e vai voltar para a terra, vamos dizer assim, né? E além de todas essas vantagens que são do produto, características do produto, eu também tenho a vantagem de uma diferenciação no ponto de venda, porque esse produto vai chamar atenção quando ele estiver lá na prateleira com os ganhos, com esses ganhos todos que eu já falei, entre outros. E eu também tenho uma outra vantagem, que é atendimento à demanda do consumidor. E por que eu estou falando dessa demanda do consumidor? Aqui eu trouxe outra pesquisas também de institutos conceituados, para a gente entender se há demanda para esse mercado. E aqui foi uma pesquisa feita em toda a América Latina, mas eu trouxe só os resultados do Brasil, onde fala que 78% dos brasileiros falam que as empresas que têm uma embalagem biodegradável, eles confiam mais, têm uma imagem melhor para eles. Também tem outra pesquisa, que é do Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, falando que 72% dos entrevistados preferem embalagens recicláveis ou compostáveis. Então, é uma tendência. E quando a gente fala nos números estimados de bioplásticos nos próximos anos, a tendência é que 2025 feche com 2,45 milhões de toneladas e esse número cresça 12% nos próximos 5 anos, 12% ao ano, e chegue a 5,43 milhões de toneladas em 2030. Então, há uma tendência de sustentabilidade. Há um aumento estimado para o número de bioplásticos no Brasil e a gente precisa inovar para trazer soluções robustas que garantam segurança para as marcas. E aqui eu vou falar um pouco sobre a impressão digital, que é para entender como que a impressão digital pode ajudar essa história toda que eu falei até agora dos bioplásticos. A Baxter, né, ela é uma empresa de quase 2 anos do grupo Zaraplast, que traz soluções em impressões digitais. E a vantagem da impressão digital, ela é econômica, ela gasta muito menos no acerto de máquina quando eu vou imprimir o filme.
Eu tenho menor estoque também, já que eu tenho uma agilidade muito maior. A entrega hoje, desde a aprovação da arte até a embalagem chegar na fábrica do cliente, é de 15 dias. Não tem uma quantidade mínima, então, se o cliente quer fazer um teste de mercado com 100 unidades, é possível fazer. Também dá para comprar um pedido e ter várias artes compartilhadas nesse pedido, comprar 20 mil pouches, ou 1000 pouches, né, para falar um número muito mais razoável, e ter várias artes para testar a percepção do consumidor, falar sobre comunicação, que eu falei sobre a comunicação e como é importante trazer dados para o cliente, por que não trabalhar com dados nessas embalagens de dados diferentes? E sem limites de cores, porque é uma impressão digital, eu não tenho limite como a flexografia ou a rotogravura da quantidade de tinta que eu coloco. Aqui também para falar que é possível também trazer diversos formatos, que é um mercado que usa o bioplástico, que quer formatos diferentes, quer encantar. A gente estava falando aqui sobre redesign e também design, né? Porque é muito interessante trazer esse encantamento. A embalagem, ela traz, além de tudo que eu já falei, encantamento também. Na hora que o consumidor está na frente, eu acho que eu não estou me dando bem com isso, né, gente? Não, tá bom? Na hora que o consumidor está na frente da prateleira, ele vai escolher um produto. Aquele produto que mais encanta ele. E tem a ver com a embalagem, do que está escrito, de como está esse design. Então, a gente consegue também fazer vários formatos. E agilidade. Eu vou falar de novo da agilidade na entrega, só para explicar mais por que eu estou falando tanto disso, né? Quando eu falo de um item de sustentabilidade, de uma embalagem diferente, eu posso fazer um teste de mercado. Eu não preciso colocar todo o meu volume já naquela nova embalagem. Eu faço um teste com uma pequena escala. Então, por isso que a digital consegue me ajudar. Eu tenho agilidade no tempo que eu vou trazer isso para o mercado e também numa quantidade muito menor. O que eu posso fazer também é fidelizar meu cliente, né, trazendo alguma brincadeira, por exemplo. Uma foto da família dele, que pode cadastrar no site e vir algumas tiragens, algumas fotos de clientes ou contando alguma história. Além de embalagens especiais em datas comemorativas. Então, eu posso ser muito mais personalizado quando eu mexer na embalagem, na impressão digital. Aqui só para exemplificar um pouco como que a gente pode chegar no nível de detalhes com a impressão digital, como é possível, né, trabalhar com diversas cores, degradê e uma impressão muito boa, com uma resolução muito melhor do que a gente consegue em outros métodos tradicionais. E para falar, então, né, por que tudo isso? Então, quando a gente começa um design, né, de uma embalagem, que são todos cases que a gente fez, reais, e quando a gente começa o design, de pensar primeiro a viabilidade desse projeto, né, como que a gente pode trazer um projeto, como que a gente vai fazer isso acontecer. Pensar no desenho, nas estruturas, o que eu preciso garantir para o meu produto, porque o primeiro passo é entender que eu respeito o resíduo, eu extraio um resíduo e esse resíduo tem que ter o maior valor possível, seja destinado para reciclagem técnica ou para reciclagem ambiental, que é o caso que eu estou falando aqui dos bioplásticos biodegradáveis. Então, são materiais de fonte renovável, com uma pegada de carbono já menor. Aqui com uma biodegradação segura, então essa biodegradação vai gerar apenas adubo depois, né? A água se decompõe em até 180 dias. E falando sobre o descarte ideal, teve até uma pergunta em outro painel, falando onde que pode ser descartado. E eu gostei que o Kim falou sobre que também pode ser descartado no lixo orgânico. É uma possibilidade. Eu estou diminuindo, eu tenho uma vantagem de reduzir o resíduo sólido. Então, também é um ganho e uma possibilidade. Claro, a gente quer colocar na composteira para esse produto ter valor, gerar mais energia, gerar mais vida. Mas ele pode ser destinado para o lixo orgânico. São essas vantagens. Eu entendo que são várias as soluções de sustentabilidade,
mas que a gente tem que caminhar desenvolvendo produtos que pensem o que é mais caro nesse momento, o que a gente mais caro, assim, nós, para sustentabilidade, para a gente trazer soluções sustentáveis. Então, foi um exemplo que a gente trouxe, né, de um projeto viável, tem estruturas aqui monocamada de compostável, tem laminados com altas barreiras, então é possível desenvolver para diversos tipos de segmentos. Os filmes compostáveis e laminados. Então, é basicamente isso, acho que foi isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. E eu convido vocês para entrarem nessas soluções, pensarem junto conosco, né? Tá aí meus contatos, para a gente discutir os bioplásticos. Muito obrigada, Aline, pela apresentação. Pode sentar ali. Vamos abrir, então, para as perguntas para a Aline. Quem tiver, é só levantar a mão. Alguém? Ninguém? Ninguém tem uma pergunta para a Aline? Ali, ó. Oi, Augusto. Por gentileza, Augusto, fica em pé para captar a filmagem. Na verdade, é só uma pergunta que eu acho que é simples para você, né? Os outros nem tanto. Mas eu queria saber como que tem a proposta de valor para a área do plástico biodegradável, por exemplo, PLA, em termos de reciclagem. A Zaraplast é conhecida por trabalhar com materiais e com conteúdo reciclado. Como isso é feito na área do PLA? A gente trabalha, na verdade, em diversas soluções. A gente tem uma gama de soluções, né? E o segmento de compostáveis também, ele agrega muito valor para algumas marcas, principalmente para o segmento de produtos naturais, que querem ter um produto compostável, que ele vai ter um ciclo, porque é uma reciclagem, mas uma reciclagem ambiental também. Então, é um outro ganho, né? Para alguns nichos que precisam dessa solução. E eu acho, por exemplo, os materiais compostáveis excelente para aquele também, além dessa diferenciação do ponto de venda, para materiais que não vão ser reciclados, que tem aquela parcela que a gente sabe que não vai conseguir ser reciclada, então seria interessante também. Mas a gente tem uma gama de soluções e o compostável é bem aceito também em alguns segmentos. É bem solicitado, né? Quando você quer reduzir resíduo sólido, quer trazer essa circularidade ambiental, eu acho que é mais para a identidade da marca. Não sei se foi claro. Aqui tem mais uma pergunta. Boa tarde, Olá. sou a Andressa, da Advança. Andressa? Gostaria de entender um pouquinho como que está a parte da Anvisa, se vocês estão olhando para esse tipo de regulatório, principalmente porque a gente está falando de produtos alimentícios. A gente sempre, né, trabalha com matéria-prima certificada, né, porque é permitida para contato com alimento. É muito importante para a gente, sempre matéria-prima certificada, porque eu esqueci de falar, mas eu tinha planejado falar que sustentabilidade a gente entende isso, né, de extrair o resíduo e dar valor para esse resíduo no maior ciclo possível, seja ambiental ou técnico, e trabalhando sempre com a legislação e com a segurança alimentar. Porque a sustentabilidade não é sustentável se eu colocar em risco qualquer pessoa, qualquer marca que são parceiros dos nossos negócios. Então, com certeza, é com segurança. Mais uma ali. Sim, eu sou Gisele, do Grupo Estuzapac. Acho que o Augusto quis perguntar também em relação às aparas industriais, né? Porque quando a gente fabrica compostável, a gente precisa voltar para o processo. E a Estuzapac consegue voltar as aparas para sacolas compostáveis. E aí sai colorida dependendo da impressão. E aí isso eu imagino que a Zara aplique também. E aí vocês vendem o compostável como reciclado ou entra como apara industrial e o preço do produto convencional? Não, é especial. A gente começou a fazer alguns estudos, né, para reciclagem desse PLA, mas o destino para a gente ideal é na compostagem mesmo. Para a gente o ideal é pro caminho da compostagem. A gente entende que não compromete hoje por causa do volume que tem de PLA, que é pequeno, né? Mas que o caminho correto é ele ser destinado para compostagem. Mais alguma? Opa.
Temos mais duas. Só mais duas, então. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Vinícius, eu sou da UFSCar. Lembrei de você. Eu queria saber sobre a relação mássica das embalagens em relação a uma embalagem de plástico convencional. A densidade é maior, acho que você está me perguntando, né? Isso. Como que a questão da densidade. A densidade é maior. Claro que quando eu estou começando um projeto, o principal ponto que a gente começa no desenvolvimento de sustentabilidade é pensar que eu não quero aumentar material de embalagem no ambiente. Eu não quero. Mas eu tenho a questão dessa densidade. A gente faz projetos que a gente já conseguiu reduzir por causa da alta rigidez dos materiais compostáveis. Eu consigo ter uma redução de espessura e gramatura também. Mas tudo está sendo contabilizado, essa questão da gramatura também. Que no começo foi uma preocupação nossa, porque é um princípio lá que eu sou chata com o time. Eu não quero aumentar material de embalagem, peso. Mas teve essa oportunidade por causa da rigidez dos materiais que eu consigo deixar mais fino com corpo legal, né? Com corpo suficiente para manter o produto. É isso. Não, é a ele. Vamos à última pergunta, então. Aline, por favor, quando a gente fala de impressão, a gente obviamente, né, vai pensar a respeito de tintas. Eu queria saber a respeito da compostabilidade, de quão amigável são as tintas que são utilizadas, né, amigáveis ambientalmente. Eu também esqueci de falar que todo desenvolvimento, né, do compostável, a gente pensa em toda a matéria-prima certificada que eu vou poder usar no meu material compostável, porque a minha ideia é que eu tenha a certificação do meu produto final também, não é só das matérias-primas. Então, a gente faz todo um desenho com matérias-primas certificadas e também dentro dos limites especificados pela norma, que eu tenho que controlar também, que tem a ver com cada substância que tem em cada matéria-prima, que eu não posso ultrapassar para que eu consiga também ter o certificado de compostagem do meu produto final. Então, é tudo certificado e dentro do especificado, os limites especificados. Muito bem, então vamos ter que encerrar. Muito obrigada, Aline, mais uma vez, pela apresentação. Fazer a sua foto oficial.